Vivemos em uma era em que o barulho é constante. E não falo apenas do barulho físico, buzinas, celulares, conversas, músicas tocando em todo lugar. Falo também do barulho mental, o excesso de informações, as redes sociais, as opiniões que parecem disputar espaço dentro da nossa cabeça. Às vezes, dá a impressão de que estar em silêncio é quase impossível. E quando finalmente conseguimos, logo surge a sensação de que falta algo. Que precisamos preencher o espaço com palavras, sons, estímulos. Mas e se o silêncio não for ausência? E se o silêncio, na verdade, for presença? Uma presença tão rara e tão poderosa que pode se tornar um ato de resistência em um mundo onde todos falam demais. O silêncio na filosofia. Muitos filósofos já refletiram sobre a importância do silêncio. Lao Tse, no Tao Te Ching, escreveu: "O silêncio é uma fonte de grande força." Nietzsche, que era crítico do barulho da sociedade moderna já no século XIX, disse certa vez: "Aquele que não consegue ficar sozinho e em silêncio, também não aprendeu a viver em liberdade." E Pascal, filósofo francês, resumiu de forma quase dolorosa: "Toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: não saber ficar em repouso, em um quarto, sozinho." Essas frases que atravessam séculos continuam atuais. Porque, no fundo, o problema não é apenas o barulho do mundo, mas o nosso medo de encarar o silêncio. O silêncio e o autoconhecimento. Quando ficamos em silêncio, sem distrações, algo curioso acontece. As vozes externas se calam, e as internas começam a falar. É no silêncio que surgem pensamentos que evitamos, memórias que estavam guardadas, questões que preferíamos ignorar. E talvez seja por isso que fugimos tanto dele. No entanto, fugir do silêncio é também fugir de si mesmo. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E esse olhar para dentro só é possível quando o barulho externo diminui. Quando criamos espaço para ouvir o que está acontecendo aqui dentro. Exemplos na cultura pop. Essa ideia de silêncio como força aparece em muitas obras da cultura. Nos animes, por exemplo, pense em Naruto. Há momentos em que personagens como Itachi, ou mesmo o próprio Naruto, aprendem que a verdadeira compreensão não vem da gritaria das batalhas, mas do silêncio do coração, da introspecção. Itachi, em especial, é quase sempre retratado em silêncio, e esse silêncio carrega mais peso do que qualquer discurso. Em Neon Genesis Evangelion, os episódios finais são praticamente um mergulho no silêncio e no espaço interior dos personagens. O que parece vazio, na verdade, é o lugar onde eles confrontam seus maiores medos. No cinema, filmes como Encontros e Desencontros, Lost in Translation, mostram como o silêncio pode dizer mais do que 1000 palavras. As pausas, os olhares, o não dito, tudo isso constrói uma profundidade que o diálogo muitas vezes não alcança. E até nas séries mais populares, como Mr. Robot, vemos personagens que usam o silêncio como forma de resistência contra um sistema caótico. O protagonista Elliot, em muitos momentos, não fala, mas esse silêncio é mais carregado de significado do que qualquer monólogo. O silêncio como rebeldia. O mundo de hoje parece exigir que estejamos sempre disponíveis, sempre falando, sempre opinando. Há uma pressão quase invisível para preencher qualquer vazio com conteúdo, com sons, com palavras. Mas escolher o silêncio é recusar esse jogo. É resistir à lógica de que precisamos estar sempre em exibição. Heidegger falava sobre isso de forma indireta, quando refletia sobre a fala e o ser. Para ele, o excesso de palavras muitas vezes nos afasta da essência das coisas. O silêncio, por outro lado, pode nos aproximar do que é verdadeiro. E talvez seja por isso que praticar o silêncio seja tão revolucionário. Porque em um mundo que nos quer barulhentos, parar e ficar quieto é um ato de liberdade. O silêncio e a criatividade. Muitos artistas já confessaram que suas melhores ideias não nasceram em meio ao barulho, mas no silêncio.
É nesse espaço de calma que a mente consegue fazer conexões inesperadas. Miyazaki, criador de A Viagem de Chihiro e tantas outras obras do estúdio Ghibli, sempre defendeu a importância do ma, uma palavra japonesa que significa espaço vazio, intervalo. Para ele, as pausas e os silêncios em uma obra não são falta de conteúdo. São justamente o que dá vida ao conteúdo. Quando assistimos a filmes do Ghibli, percebemos isso. Cenas inteiras em que nada acontece, além de um personagem observando o vento ou respirando em silêncio. Esses momentos, que muitos cineastas eliminariam, são os que tornam a experiência mais profunda. O silêncio, então, não é inimigo da criação. É muitas vezes a sua origem. O silêncio e a espiritualidade. Em muitas tradições espirituais, o silêncio ocupa um papel central. Na prática da meditação budista, por exemplo, a mente é treinada para aquietar-se. Não para se livrar dos pensamentos, mas para observá-los com essa serenidade. No cristianismo, monges beneditinos cultivam o chamado silêncio sagrado, acreditando que Deus fala mais claramente quando nós falamos menos. E no sufismo, tradição mística islâmica, há uma frase que ecoa essa ideia. O silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Independentemente da religião, o ponto é claro. O silêncio não é vazio. É espaço fértil, onde algo maior pode ser ouvido. O silêncio como cuidado de si. Em um mundo hiperconectado, onde todos parecem disputar a atenção uns dos outros, praticar o silêncio é também uma forma de autocuidado. É dizer, eu não preciso estar sempre respondendo, sempre produzindo, sempre opinando. É permitir que a mente descanse. E esse descanso não é preguiça, é saúde. Estudos modernos em psicologia mostram que períodos de silêncio reduzem a ansiedade, melhoram a memória e aumentam a clareza mental. Ou seja, o que os filósofos já intuíram há séculos, a ciência hoje confirma. Ficar em silêncio de tempos em tempos nos fortalece. O silêncio e as relações. Curiosamente, o silêncio não serve apenas para nos reconectar com nós mesmos. Ele também pode transformar a forma como nos relacionamos. Nem sempre precisamos preencher cada encontro com palavras. Às vezes, estar em silêncio ao lado de alguém é mais íntimo do que qualquer conversa. No filme Her, por exemplo, há cenas em que o protagonista e a inteligência artificial simplesmente compartilham momentos sem falar nada. Esse silêncio compartilhado carrega mais ternura do que um diálogo explicativo conseguiria. O mesmo acontece na vida real. Uma amizade ou um amor verdadeiro se mede também pelo conforto do silêncio. Quando não há necessidade de provar nada, o silêncio vira linguagem. Resistir em silêncio. Então, quando falamos que o silêncio é uma forma de resistência, não é exagero. É resistência contra o ruído do mundo, contra a pressa de viver, contra a obrigação de se expressar o tempo todo. O silêncio nos lembra que não precisamos reagir a tudo. Não precisamos sempre ter uma opinião. Não precisamos, nem devemos, estar em constante exibição. O silêncio nos devolve a liberdade de apenas ser. Conclusão poética. Talvez, no fim, a maior coragem hoje não seja levantar a voz, mas aprender a calar, sentar em silêncio, desligar as telas, respirar fundo, ouvir o vento, a própria respiração, o som da vida que existe mesmo quando estamos quietos. Porque, como disse o poeta Rumi, o silêncio é a fala da alma. E se o mundo insiste em nos ensurdecer com barulho, talvez o maior ato de resistência seja simplesmente este: ficar em silêncio e deixar que nele floresça tudo o que o barulho tenta esconder. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no canal, pois é o primeiro vídeo. Fala rapaziada, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então a edição dele não vai ser muito boa, mas mesmo assim eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma crítica, comenta aí, que caso eu vou estar lendo seu comentário para melhorar o conteúdo. Muito obrigado, se inscreva e compartilhe.